que vê a verdade da situação e depois olha a aparência das coisas, os rumores e a falsidade, e só então decide qual a verdade do ser. Uma senhora que mora aqui no mundo do lazer, em Laguna Hills, foi convidada a fazer uma excursão há poucos anos atrás, na qual muitos perderam a vida num acidente aéreo. Ela rezou o seguinte, antes de tomar a decisão: a inteligência infinita me revela a resposta, me guia e dirige na minha decisão, e sigo a indicação que aparece com clareza em minha mente consciente e racional. Ela teve um sonho onde viu o desastre completo. Em outras palavras, experimentou uma previsão daquilo que aconteceria pouco e dias depois. Decidiu não fazer a viagem e avisou aos amigos que a convidaram para que cancelassem suas reservas, mas eles desprezaram o aviso, por ser apenas um sonho sem consequências. Esta senhora possuía aquilo de que fala a Bíblia, entendimento. Sabia como funcionava sua mente e seguiu a resposta. Sabia como a natureza da inteligência infinita é voltada para a resposta e que os murmúrios, sopros, ímpetos e inspirações do superior são sempre dirigidos à vida. Compreendeu que o princípio da vida, que é Deus, sempre procura protegê-lo se você simplesmente ouvir e obedecer. Mas, o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que sou o Senhor. Jeremias 9:24. Pois sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. Os principais versículos do Salmo 34 são as seguintes e belas verdades: procurei o Senhor, e ele me acolheu, e me libertou de todo o medo. Experimente e veja como o Senhor é bom. Bendito o homem que nele confia. Salmo 34, 4, 8. O medo é o maior inimigo do homem. Por trás do fracasso, da doença e do relacionamento humano podre existe sempre o medo. O medo é, na verdade, a falta de fé em Deus. O medo é a fé na coisa errada. O medo se baseia na crença de que as coisas exteriores são causativas, e isto é falso. O único poder criativo que existe é o Espírito, ou Deus, em você. Volte à origem, e tome consciência de que Deus é a única presença, poder, causa e substância, e flui através de você sob a forma de harmonia, saúde, paz, alegria, abundância e segurança. Se fizer disto um hábito, todo o medo desaparecerá gradativamente. Dedique toda a sua fidelidade, lealdade e devoção ao Espírito dentro de você e se recuse a dar poderes a qualquer coisa criada ou a qualquer homem, mulher ou criança. Você estará então no caminho da libertação de seus temores. Uma menina estava paralisada de medo porque sua avó lhe dissera que havia um bicho-papão no porão, que ia pegá-la por ser desobediente. Sua irmã mais velha, com pena, levou-a ao porão e acendeu a luz. Mostrou-lhe que não havia bicho-papão. E assim ela se libertou do medo. O medo em sua mente era tão real como se realmente existisse um bicho-papão. Ela foi curada de um falso pensamento que trazia consigo. A coisa que temia não existia. Da mesma forma, a maioria de nossos medos não corresponde à realidade. Não passam de um aglomerado de sombras sinistras, e as sombras não são realidade. Quando o versículo 8 diz: experimente e veja como o Senhor é bom, quer dizer que quando você realmente digerir a verdade de que existe apenas o poder senhorial, que atua em unidade, harmonia, totalidade, beleza e perfeição, e desta verdade se apropriar, depositará toda a sua crença ou fé na bondade de Deus na terra em que vivemos. Você se conscientizará de que o medo é um pensamento ou imagem mental criada apenas por si próprio e que não pertence à realidade. Não há princípio que sustente o medo, e nada o mantém. Suponha que você tenha medo de água, altitude, de lugares fechados, de lugares abertos, de um encontro, de subir no palco, ou teme uma viagem, como as viagens de avião. Você vai achar esta técnica muito apropriada. Digamos que você tem medo de água. Comece agora a sentar-se em silêncio durante 5 ou 10 minutos, 3 ou 4 vezes por dia, e imagine que está nadando. Na verdade, você está nadando em sua mente. É uma experiência subjetiva. Mentalmente, você se lançou na água. Sente o frio da água e os movimentos de seus braços e pernas. Tudo é uma atividade mental verdadeira, vivida e envolvente. Não é sonhar acordado, sem significado, pois você sabe que aquilo que experimenta em sua imaginação será desenvolvido por seu subconsciente. Você se sentirá então compelido a expressar a imagem e a semelhança do quadro impresso em sua mente mais profunda. Esta é a lei de seu subconsciente.
Você poderia aplicar a mesma técnica para qualquer medo ou fobia, seja por estar com medo de lugares fechados ou de altitude. Imagine que está escalando uma montanha. Sinta a realidade dela. Aprecie a paisagem sabendo que, à medida que continuar a fazê-lo mentalmente, conseguirá fazê-lo fisicamente com facilidade e conforto. Você precisa pôr em prática a lei de sua mente. E estará livre do medo. Experimente e veja como o Senhor é bom. Bendito o homem que nele confia. Salmo 34, 8. Capítulo 7. Esclarecimento sobre os Salmos 37, 38 e 40. Salmo 37, 1, 7. Não se atormente com os perversos, nem tenha inveja dos que fazem o mal. 2. Pois logo serão cortados como a grama alta, e secarão como a erva verde. 3. Confie no Senhor e faça o bem, habite a terra e se alimente da verdade. 4. Alegre-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos de seu coração. 5. Submeta seu caminho ao Senhor, confie nele, que fará tudo o mais acontecer. 6. Fará brilhar sua honestidade como a luz, e seu direito como o sol do meio-dia. 7. Descanse no Senhor, e espere nele pacientemente. Não se atormente com quem vence na vida, à custa da realização do mal. 1. Você é aconselhado especificamente a não se atormentar nem se aborrecer com os perversos. Lembre-se que você é responsável por uma coisa: a maneira como pensa nas outras pessoas. Seus pensamentos são criativos. Portanto, tudo aquilo que pensar sobre o outro, também estará criando para sua própria vida. Quando alguém engana, rouba, estupra, assassina, etc., não foi porque você lhe ordenou. Esse alguém é responsável por seus próprios atos. Quando alguém utiliza mal as leis da mente, provoca uma reação por parte da lei de sua própria mente. Mais cedo ou mais tarde, descobre que colheu aquilo que demonstrará em sua mente. Você também é aconselhado a não ter inveja dos que fazem o mal. Muitas vezes você toma conhecimento de gente que ficou rica explorando a pornografia, prostituição, manipulando ações e incontáveis negociatas onde se roubam milhões. Voltamos novamente ao ponto de partida. Como cidadão, você pode votar em quem considera sério e honesto. Pode mandar cartas às autoridades e políticos, com críticas construtivas, procurando assim mudar o que considera errado, dentro da lei. Ter inveja de outros e de seus pertences atrai a carência, a limitação e o empobrecimento para si mesmo. É por isto que não se pode permitir ter inveja e ciúme dos outros. Se vir um homem colocando na poupança uma grande quantia em dinheiro todo mês, e se você só puder colocar 1/10 do que ele coloca, e se por isto sentir inveja, atrairá mais falta e limitação para você mesmo. Você estará negando a origem que lhe está disponível. Pode pedir o que quiser. Tudo que aceitar em que acreditar, o Espírito cumprirá, validará e executará. O que criticar e condenar cria asas e desaparece. Lembre-se que você mesmo precisa de mais dinheiro, portanto, é incoerente condenar o dinheiro que outro conseguiu. No versículo 2 está escrito: pois logo serão cortados como a grama alta, e secarão como a erva verde. Há alguns anos atrás, na cidade de Nova York, conheci um homem que vendera ações falsas a viúvas e pessoas desprotegidas, roubando-lhes as economias de toda a vida. Ele parecia prosperar. Tinha uma bela casa, muito dinheiro e um padrão de vida elevado. Muitos diziam: vejam como esse sujeito progrediu. Continua dentro da lei, mesmo roubando a torto e a direito. 20 anos mais tarde, li uma notícia sobre ele. Estava internado numa clínica de doentes mentais, com paralisia cerebral, e estava na miséria. A lei da mente responde à sua maneira. Se você faz mau uso da lei da harmonia, honestidade, justiça e amor, só conseguirá uma reação da lei à sua maneira e no seu tempo. Pode ter depois de 2 ou 25 anos. A mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. No versículo 3, sua fé no Senhor é sua crença de que tudo aquilo que você imprimir em seu subconsciente acontecerá e será objetivado e experimentado por você. Seu coração pode ansiar por saúde, segurança, companhia, prosperidade ou sucesso. E quando você se dá conta de que a presença e poder infinitos lhe dão o desejo, a mesma presença e poder torná-lo realidade, desde que você se volte para a inteligência suprema com fé e confiança.
Na medida de sua fé e aceitação mental, ele acontecerá. No versículo 6, honestidade significa pensamento honesto, sentimento honesto e ação honesta. Você pensa honestamente quando tem como ponto de partida de seu pensamento as verdades universais ou as certezas eternas. Ao meio-dia, o sol não faz sombra. Portanto, seu direito, ou julgamento de sua mente, deveriam estar sempre de acordo com a verdade do Espírito Infinito, seja o de aí mesmo ou de outro. Aí então, você estará julgando com honestidade. Mas os mansos herdarão a terra, e terão alegria, abundância e paz. Salmo 37, 11. Não se trata de contemplação vazia. Ao contrário, é uma atitude prática em toda a sua intensidade. A terra na Bíblia significa qualquer estado manifesto, e por trás de todas as manifestações existe uma causa. Por exemplo, sua casa, sua profissão, seu negócio, sua situação financeira e todas as suas experiências não passam de manifestações de seu estado mental. A palavra manso, em termos bíblicos, representa a mente aberta aos ensinamentos, receptiva e possuidora de fé em Deus, além da consciência de que o desígnio do infinito para consigo é algo magnificente, glorioso, festivo e vital. Esta atitude mental é a chave do sucesso, prosperidade e paz interior. Lembre-se do velho provérbio oriental: a mansidão conduz ao próprio Deus. Os maus tramam contra os justos, e os ameaçam com ranger de dentes. Salmo 37, 12. Os maus são aqueles que pensam de maneira negativa e destrutiva. Quando cedemos ao medo, ódio, raiva e ressentimento, estamos enfeitiçados, ou amaldiçoados. Quando deixamos de pensar certo, agir certo e sentir certo, quando somos violentamente tentados a manter pensamentos errôneos sobre alguma situação ou alguma pessoa, ou quando cedemos ao desespero ou à autocondenação, deixamos a negatividade atacar os pensamentos nobres, semelhantes a Deus, em nossa mente. O crescimento espiritual implica luta contra nossa natureza, que deseja ceder ao pensamento negativo. O versículo 13 diz: o Senhor vai se rir dos maus. No sentido de que, ao entronizar os pensamentos semelhantes a Deus em sua mente, e ao se dar conta de que os pensamentos espirituais destroem os pensamentos negativos, você estará rejeitando todos os pensamentos destrutivos. Conscientize-se de que se seus pensamentos forem pensamentos em Deus, o poder de Deus permanecerá com seus pensamentos no bem. Não é o que os outros dizem ou fazem que perturba você. É o seu próprio pensamento a respeito deles. Você é o único pensador em seu mundo. Os outros não têm o poder de incomodá-lo. A causa é sempre o movimento de seu próprio pensamento. Lembre-se que nada pode vir a se tornar uma experiência sua, a menos que encontre algo em você para sintonizar. Portanto, se tiver problemas ou dificuldades com outros ou com o trabalho, trata-se apenas de um sinal de que você necessita de uma limpeza em sua mente. O que você vê a todo momento nada mais é que o seu próprio conceito. Se tivesse um conceito nobre de si mesmo, à semelhança de Deus, veria a presença de Deus no outro. Se seus olhos estiverem identificados com o agradável, você verá apenas o que é agradável. Fui moço e agora já sou velho, e nunca vi o justo desamparado, nem seus descendentes passando fome. Salmo 37, 25. Este é um versículo muito importante, repleto de grandes verdades. Em termos bíblicos, somos jovens quando não conhecemos as leis da mente nem o caminho do Espírito. Somos considerados velhos quando conhecemos as leis da mente, pois a idade não é apenas o passar dos anos, mas o aprofundamento da sabedoria. O justo não fica desamparado no sentido de que, se você pensar com retidão, sentir e agir de acordo com os princípios universais, obterá resultados correspondentes, e demonstrará saúde, felicidade, paz, segurança e abundância em sua vida. A descendência representa os filhos de sua mente, além dos filhos carnais. Se você tem ideias novas, criativas, invenções e descobertas, peças, livros, poemas e canções, você faz com que se manifestem. Eles não passarão fome porque você conhece a lei da mente. Ao afirmar sua fé, confiança e entendimento da seguinte maneira, ao mesmo tempo que sabe que todas as portas se abrirão para você, sua invenção ou ideia criativa será projetada na tela do espaço. O Espírito Infinito me deu esta ideia nova, criativa, e me revela o plano perfeito para o seu desenvolvimento dentro da lei e ordem divinas.
Sigo a indicação que vem com clareza à minha consciência. Em se tratando de filhos carnais, lembre-se que os filhos crescem à imagem e semelhança do clima mental, emocional e espiritual dominante no lar. Em 1947, Pines Warkurskimbe disse que toda criança é como uma tábula rasa na qual todos que passam por ela deixam inscrita alguma coisa. As crianças estão sujeitas ao humor, temperamento, medos, superstições e crenças de seus pais e demais pessoas de seu ambiente. A mente infantil é moldável, plástica, imprimível, e a criança não tem a capacidade de rejeitar as falsas crenças dos pais. O livro dos Provérbios coloca isto de maneira bastante sucinta quando dia. A criança é entregue a rir mesma venha a envergonhar tua mãe. Provérbios 29:15. A glória dos filhos estão seus pais. Provérbios 17:6. As crianças educadas numa atmosfera espiritual e que são ensinadas a praticar o código de ouro e a lei do amor refletirão o que lhes foi ensinado por seus pais. Quando os pais rezam juntos e pedem por seu filho ou filha da seguinte maneira, a criança cresce com sua convicção e consciência interior. Meu filho ou filha, mencionar em nome, é filho de Deus. Cresce em sabedoria, verdade e beleza a cada dia. A luz de Deus brilha dentro dele. Ele revela a cada dia, cada vez mais, a sabedoria e a inteligência de Deus. A paz, a harmonia, beleza e graça da Deus se fazem manifestar nele a cada momento do dia. Suas inclinações ocultas são reveladas, e Deus o guia, dirige e observa todos os dias de sua vida. Sabemos, pai e mãe, que nosso filho cresce à imagem e semelhança de nossas preces por ele, e preenche nossa convicção nele. Esta criança nunca se tornará um mendigo, um marginal, um drogado, um alcoólatra, bandido ou assaltante. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Lucas 7:35. Aqui também podemos ler uma verdade profunda que deveria ser incorporada nos corações e mentes de todos os pais. Todos nós temos filhos, sejam da mente ou do corpo. Se olhar ao seu redor para as crianças de sua própria casa ou da vizinhança onde mora, ou na escola, e se todos eles forem bem educados, estudiosos, respeitadores dos pais e professores, éticos, e estiverem interessados em progredir na vida e quiserem contribuir para o bem da humanidade, pode concluir que os pais realizaram um trabalho bastante bom. Disse que os filhos justificam a sabedoria dos pais, ou dela resultam, se estes pais inculcaram as verdades da vida em seus corações e mentes. A sabedoria dos pais é diariamente refletida na vida e trabalho de seus filhos. Os dois se igualam ou se justificam. A falta de sabedoria se reflete na descendência de incontáveis pais, pelas ruas de Nova York ou qualquer grande cidade. Quando você comunica sabedoria a seus filhos, o resultado é a paz, progresso, abundância, segurança, saúde e verdadeira expressão. A ignorância da lei não é desculpa. As experiências de sua vida são consequência exata e direta de seu pensamento e imaginação habituais. A sabedoria, seja grande ou pequena, é sempre justificada por seus filhos. Viu o ímpio expandir-se qual cedro do 4 Líbano. Salmo 37:35. É verdade que se vê pessoas más prosperarem e serem bem-sucedidas na vida. Eles armazenam riquezas, prosperidade, dinheiro, ações, ética, mas os prejuízos são muitos, com a perda de saúde, paz de espírito, amor, prestígio e respeito. Todo mal destrói a si mesmo. As moedas dos deuses moem lentamente, mas moem muitíssimo bem. Qualquer um que faça mau uso da lei colhe automaticamente o que semeou, mas sua perda não precisa ser necessariamente em dinheiro. Pode vir sob muitas outras formas, como um ataque fulminante, um acidente, câncer, a perda de entes queridos, etc. A doutrina de não resistir ao mal é uma estratégia espiritual soberba. Quando você antagoniza uma situação ou luta contra qualquer coisa em sua mente, você lhe concede poderes contra si mesmo, e seu pensamento é criativo. Ofereça a não resistência mental e espiritual e você se libertará. Pagar o mal com mal e o ódio com ódio é iniciar um círculo vicioso altamente destrutivo, que desgosta sua própria vida e termina na autodestruição. Dizia Buda, o rancor não cessa com rancor.
Muitos indivíduos têm ressentimentos profundos e sentem rancor por aqueles que estão em posição elevada à custa de traírem a confiança ou lesando pessoas em grandes quantias, que são corruptos e criminosos, ou que matavam e parecem ser considerados inocentes. Não resistir ao mal, do ponto de vista espiritual, é o segredo do sucesso na vida. É o grande libertador que vem em seu auxílio. Refrear a resistência mental às dificuldades é o mesmo que dizer: recuse a lhe dedicar sua atenção. Peça e sinta a presença de Deus, que é a presença da harmonia, paz, amor e boa vontade atuando dentro de você, por meio de você e ao seu redor. Deixe que seus pensamentos permaneçam focalizados na presença divina, como se ela estivesse dentro de você e também dentro da pessoa onde o próprio mal se apresentou. Este é o significado de amar o inimigo. Ir de encontro ao mal, ao ressentimento e rancor com o amor divino é o caminho certo para a liberdade. Esta é a autêntica autodefesa espiritual, e assim você se torna invulnerável ao mal do mundo. Observe o homem perfeito, e preste atenção no que é correto. Pois esse homem terá a paz no final de seus dias. Salmo 37, 37. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai no céu. Mateus 5:48. Aqui você é exortado a ser perfeito, como Deus é perfeito. É, portanto, possível tornar-se um homem aperfeiçoado. Sua realidade é Deus, que é absolutamente perfeito, total, completo, amor infinito, onipotente e onisciente. Você é a descendência de Deus, e está destinado a despertar um dia para todos os poderes e atributos de Deus, e tornar-se o homem de Deus. Isto significa que você é potencialmente divino e perfeito. Eu disse: são deuses, são todos filhos do Altíssimo. Salmo 82, 6. Todos nós somos filhos de Deus, capazes da eterna perfeição. Não há poder no mal para nos manter em cativeiro. Você se torna um homem correto quando pensa certo, de acordo com as eternas verdades. Fazendo isto, o rio de paz de Deus preenche sua mente e seu coração. Na medida em que se identifica com o único perfeito dentro de você, também se torna perfeito. Deixe que a paz de Deus regule seu coração em todo o tempo. Senhor, não me repreenda em sua ira, nem me castigue em seu furor. Salmo 38, 1. A substância, ou significado essencial, deste salmo completo e o sofrimento provocado a nós mesmos quando procedemos mal e aplicamos mal às leis da mente. Quando o salmista diz no primeiro versículo não me repreenda em sua ira, leva muita gente a se referir à ira ou raiva de Deus, o que é absurdo. Deus é amor, e a ação de Deus sempre ocorre para curar, abençoar, restaurar e inspirar. A palavra ira na Bíblia representa a atividade do poder e presença infinitos dentro de você, a atividade do poder benéfico que acompanha ou precede a cura de qualquer febre ou outra condição negativa. Muitas vezes, quando rezar pela cura da febre de seu filho, você vai descobrir que ele piora antes que a febre seja debelada e ele fique curado. Esta crise é a chamada ira. No segundo livro de Crônicas, capítulo 34, 25, conta-se que a ira do Senhor se abateu sobre a população que adorava falsos deuses. A explicação é muito simples. Tudo isto quer dizer que concedendo poderes às coisas externas, acreditando na limitação e nos poderes do mal, e permitindo a presença de pensamentos negativos em nossa mente, a dificuldade, a carência e a má sorte acontecem. Mas quando rezamos cientificamente, contemplando a presença de Deus onde estiver o problema, desfazemos a injustiça, trazendo paz, saúde e harmonia a nossas vidas. Esta atividade, prece científica, é a ira de Deus, ou a ação de Deus em nossas vidas, que resulta em paz, harmonia e todas as bênçãos da vida. Até a ira humana há de louvá-lo. Salmo 76, 1. Isto quer dizer que quando estiver perturbado e tudo parecer caótico, quando estiver muito confuso e perplexo, ao se voltar para a presença infinita e benéfica dentro de você, encontrará a paz onde houver discórdia, amor onde houver ódio e riqueza onde houver pobreza. Sua dificuldade e infortúnio transformar-se-ão em harmonia e alegria se você se voltar para Deus e pedir sua sabedoria, poder e inteligência. Enviou-lhe sua palavra e os curou, e livrou-os da destruição. Salmo 7, 2. No 4 o Salmo, o principal versículo é o versículo 6. Não quis animais oferecidos em sacrifício nem oferta de cereais. Não pediu que se queimassem animais sobre o altar, nem exigiu sacrifícios para perdoar os pecados.
Pelo contrário, deu-me ouvidos para ouvir. Através dos séculos, as pessoas ofereceram sacrifícios a Deus, mesmo crianças, em determinadas circunstâncias, sendo que a ideia era a de agradar a um Deus irado no céu, aplacar sua ira. E assim, ofereciam bois, cordeiros, cabras, incenso e crianças. A ideia é mais ou menos como a de satisfazer um bandido que ameaça assaltar sua loja, a menos que você lhe pague certa quantia toda semana em troca de proteção. Temos remanescentes desta crença primitiva ainda hoje em muitas partes do mundo, onde as pessoas se autoflagelam, vivem na pobreza, vivem sob regras rígidas e austeras, na esperança de aplacar um Deus que está em algum lugar no céu. Tudo isto é tolice. Isaías deixa-o bem claro e distinto. Qual o propósito desta quantidade de sacrifícios que me oferecem? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, e da gordura de animais cevados, e não me agrada o sangue de bois, cordeiros ou cabras. Isaías 1:11. O que você pode dar a Deus? Nada. Deus é tudo o que existe. Nada existe, a não ser Deus e suas manifestações. Deus tudo tem e tudo é. Deus é perfeito e nada lhe falta. Deus é todo-poderoso, todo sabedoria e presença e poder únicos. Deus está em nós e nós nele, pois a vida é a mente, ou consciência. Disse que o que se dá, se recebe. Disse também que você deve dar antes de receber. Isto pode parecer paradoxal. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é do alto, e vem do Pai, Tiago 1:17. Todo dom é de Deus, e a única coisa que podemos dar a Deus é o reconhecimento. Devemos honrar e exaltar a presença divina acima de todas as coisas. Quando dedicamos total fidelidade ao Espírito interior, damos a Deus sua dádiva. Dê esta dádiva a Deus e você receberá a resposta à sua prece. Dê seu coração e mente a Deus e a presença divina lhe dará paz, alegria, diretrizes e bons resultados. Conscientize-se de que tudo passa, nada fica para sempre. Diante da doença, da penúria, dos problemas e dificuldades, afirme: também isto passará. Contemple a presença de Deus e você preservará a serenidade da alma. Você chegará a um dia mais feliz quando, como Davi, puder dizer: esperei pacientemente pelo Senhor, então ele se voltou e ouviu meu apelo. Tirou-me também de um terrível abismo, para fora do atoleiro, e me pôs de pé sobre uma rocha e firmou meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Salmo 4, 1, 3. Continue com louvor a Deus para sempre em seus lábios. Capítulo 8. Esclarecimento sobre os Salmos 41, 42, 43 e 46. O Salmo 41, 1 diz: felizes aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor os ajudará quando estiverem em dificuldades. Existe um significado profundo neste versículo, que pode ser compreendido sob diversos ângulos. Em Mateus 5, 3, está escrito: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. A Bíblia está repleta de expressões idiomáticas utilizadas no Oriente, e sua linguagem é bastante diferente da que se usa hoje em dia. Como você já deve saber, um grande número de palavras da nossa língua mudou de significado com o correr dos tempos, depois que a Bíblia foi traduzida. Encare o texto bíblico como algo metafísico, e você estará no caminho certo. Ser pobre de espírito não significa estar deprimido, abatido, cheio de desespero e tristeza. Ao contrário, significa que sua mente está aberta e receptiva às verdades de Deus, que você tem fome e sede de saber e de mais se aproximar da divindade interior. Significa que você limpou sua mente de todas as falsas crenças, medos, preconceitos, e de tudo o mais que possa bloquear sua tomada de consciência da presença divina. Você se lembra da história do jovem rico na Bíblia, que voltou atrás cheio de tristeza porque tinha grandes posses? Isto não significa que ele tivesse um grande rebanho ou terras, mas que tinha grandes posses no sentido de que acreditava em muitas coisas que eram falsas. Era rico de orgulho intelectual e crença nas evidências dos 5 sentidos. Tinha ideias preconcebidas, opiniões, crença em outras religiões e conceitos tradicionais de Deus e da vida. A pobreza está na mente, e os governos e instituições nunca eliminarão a pobreza até que a eliminem da mente do homem. Milhões de pessoas são pobres em amor, fé, confiança, alegria, bondade e serenidade.
São pobres porque não conhecem as leis da mente e o caminho do espírito infinito dentro deles. Para acabar com as favelas deste mundo, é necessário acabar com as favelas da mente do homem. Mudar o exterior de nada adianta. É preciso mudar o interior. Você considera a pobreza em seu verdadeiro sentido quando alimenta as regiões pobres de sua própria mente com a fé em Deus e todas as coisas boas. Deus é a origem de nossas bênçãos, e quando alguém se levanta de manhã, deve invocar o Espírito Infinito para que o guie, dirija e prospere com ele em todos os setores. Você pode dar dinheiro ou comida a um homem faminto, mas logo depois ele estará novamente necessitado ou faminto.